Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, muito bem-vindo. Vamos para mais uma aula de bioquímica do exercício. Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios do treinamento esportivo e o planejamento e a periodização de exercícios à luz do que nós estudamos sobre as fontes de energia e os sistemas bioenergéticos, tanto na produção de energia, quanto também na utilização dessa energia de acordo com o tipo de treinamento que nós estamos fazendo, ok? Essa aula, então, nós falamos sobre os princípios do treinamento esportivo, que são muito importantes para nós, e a periodização, e também algumas consequências do treinamento, como overtraining. Fiquem atentos e vamos lá. Bom, os princípios do treinamento, vamos começar por um princípio que é pleno, né? Que é a individualidade do indivíduo. A individualidade de cada pessoa. Então, a individualidade biológica, ela leva em consideração os fatores genéticos, como idade, sexo, tipo de alimentação, experiências vividas, sono, condições sociais até, e o condicionamento físico em si. Então, é importante a gente perceber que todo treinamento, quando ele é planejado, ele é pensado, ele tem que levar em conta a individualidade do cliente, do paciente, ou do aluno, ou do atleta. Então, toda vez que a gente vai planejar, a gente tem que olhar para as capacidades individuais de cada um e as habilidades de cada um e planejar esse treinamento para que ele tenha o melhor rendimento a partir desse perfil individual que ele tem. Então, não adianta a gente, às vezes, programar treinos parecidos para pessoas, né, de grupos, sendo que cada um vai ter o seu condicionamento em um nível. Então, é importante sempre olhar para a individualidade de cada um. Bom, então, ainda, para a gente continuar, os princípios da adaptação. O nosso corpo, ele é extremamente adaptado. O sistema nervoso, ele consegue, de maneira muito eficaz, se adaptar a condições. Por isso que, em algumas situações, o nosso corpo ele vai se apoderando daquela condição que está acontecendo frequentemente. E com muita facilidade nós adaptamos a diversas condições, inclusive de treinamento, de carga, inclusive de intensidade, de mecanismos de habilidades, fazer as repetições, a gente vai acomodando. Isso porque o sistema nervoso nosso, do nosso corpo, ele controla toda essa parte de adaptação neural, de recrutamento de fibras musculares para realizar determinados tipos de atividades e assim por diante. O condicionamento cardiorrespiratório também ele é muito adaptado. De acordo com os treinamentos que nós fazemos, a nossa condição cardiorrespiratória ela vai se adaptando de maneira a nos dar condições para sempre estar bem alocado no ambiente em que a gente está, ou seja, numa situação de treinamento, numa situação de risco, numa situação de doença, ele vai acabar se adaptando de maneira muito eficaz, ok? Outro princípio é o princípio da sobrecarga, que no treinamento desportivo ele é muito importante. A gente não pode permanecer em treinamento eternamente com um mesmo ritmo, uma mesma intensidade, o mesmo volume, o mesmo grau de dificuldade para habilidades motoras, sempre tem que ter uma sobrecarga. O que essa sobrecarga ela produz em nós? Ela produz, além da adaptação a novos níveis, ela aumenta a nossa capacidade de que estamos treinando, seja força, seja flexibilidade, seja resistência muscular, seja potência muscular, seja coordenação, seja velocidade, seja agilidade. São essas capacidades que são treináveis. Então, sempre que os nossos treinamentos forem montados, eles necessitam obrigatoriamente de sobrecarga. Nós precisamos de um planejamento, de uma periodização, de maneira a aumentar a sobrecarga. Senão nós vamos ficar num nível de manutenção e as consequências da individualidade, o envelhecimento, por exemplo, pode ser uma causa. A gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder flexibilidade, porque nós estamos sempre no mesmo nível, nosso corpo se adaptou àquela situação e ela não tem ganhos
ganhos acima daquilo, ok? Um outro princípio muito importante é o princípio da continuidade. Nós sabemos que atividade física, treinamento esportivo ou qualquer gesto esportivo ou qualquer trabalho esportivo ou de recuperação, ele tem que ter continuidade. Não adianta a gente pensar que eu vou uma vez por semana na academia e isso já está pago, já está tudo certo. Não. Nós temos que pensar sempre que a continuidade ela é fundamental. Por quê? Caso acontecer de eu espaçar muito o treinamento, o meu corpo, primeiro, que ele não vai se adaptar, e segundo, é que ele não vai conseguir, ele vai se recuperar muito rapidamente, e a tendência nossa é sempre ficar no repouso. A inércia nossa manda que a gente permaneça na condição de movimento em que a gente está. Então, é importante a continuidade para o ganho de todas as capacidades que nós estamos treinando. Então, continuidade é um dos princípios que tem que ser regulado, ele pode ser organizado ou planejado de maneira a garantir o treinamento de acordo com o objetivo do treinamento, é claro, mas a continuidade ela é importante. Então, às vezes eu posso ir na academia, a gente vê muito isso, né? Trabalhar membros superiores, antagonistas, agonistas, membros inferiores, cada dia você vai e faz um tipo de treinamento, mas a constância, ela é muito importante, tá? Então, é importante a gente ter essa continuidade enquanto a gente realiza a atividade física. Princípio da especificidade. Essa é a grande pergunta que você tem que fazer quando o seu cliente, o seu paciente, o seu atleta, né? Qual é o objetivo do seu treinamento? Quanto mais específico, melhor. Por quê? As atividades nós vão ser programadas e planejadas de maneira a utilizar os substratos energéticos e também utilizar as vias e os sistemas de energia que nós temos no corpo, assim como a gente estudou na bioenergética. Então, é importante sempre ter a especificidade. Você não vai montar num tipo de treinamento para quem quer emagrecimento com atividade utilizando o sistema oxidativo, mas sendo um treinamento de força. Então, o objetivo ele é muito importante e a especificidade. Se o exercício, ou se o objetivo é ganho e aumento de massa muscular, por exemplo, você tem que trabalhar com cargas e sobrecargas, tipos de treinamento, tipos de planejamento do treino, para que você atinja aquele objetivo. Se é para perda de peso, o tipo de treinamento é outro. Se é para uma reabilitação, o tipo de treinamento também é outro. Então, é importante sempre a gente ter prioridade na especificidade e nos objetivos de cada um, ok? Bom, princípio da reversibilidade. Esse é um princípio da contramão. Claro, tudo que você fez até hoje não é que você vai perder e voltar à estaca zero, mas quanto mais tempo você fica sem a prática do treinamento ou do exercício, daquele tipo de exercício, mais você vai perdendo, você vai retornando à estaca zero. Claro que se você treinou 3 meses, depois ficou um ano parado, claro que você vai ter uma perda muito grande de condicionamento. Então, é importante que esse princípio sempre, ele está muito ligado ao princípio da continuidade. Quanto mais você contínuo, você coloca a sobrecarga, você vai se adaptando melhor e você vai aumentando as suas condições e capacidades físicas, e isso faz com que você mantenha o seu nível satisfatório. Agora, se parou, são as malditas férias, né, dos jogadores. Quando termina a temporada, eles entram de férias, rapidinho eles perdem o condicionamento. Então, precisa de uma pré-temporada para que eles possam recuperar. Agora, muito cuidado aqui. A reversibilidade, ela vai acontecendo, mas se você é uma pessoa treinada, dependendo do período que você fica, vamos pegar uma mulher, um atleta que ficou gestante. Então, naquele período dos últimos meses, ela se afasta para ganhar um bebê, e depois, claro, depois do parto, amamentar e tudo mais, assim que ela volta não que a mulher não possa fazer atividade física, né? Mas em condições especiais da gestação, ela tem que ter um treinamento específico para a gestação. Mas depois que ela volta, rapidamente ela consegue buscar o seu condicionamento pré-gestação. Por quê? Ela já vem, o organismo dela já estava adaptado, já estava
condicionado e ela também não ficou parada durante a gestação, claro, né? Mas aí ela retoma rapidamente a sua performance anterior à gestação. Princípio da variabilidade, que é importante. Quanto mais a gente vai mudando o estímulo do treino, mudando os aparelhos, no caso da academia, a gente muda as atividades, o foco de percepção, com foco na percepção de outros movimentos, de outros aparelhos, treinando sempre a mesma condição. Então, eu posso treinar, por exemplo, fazer um treino de pernas, né, de ganho de massa muscular nas pernas, utilizando leg press, utilizando a mesa extensora, utilizando o agachamento e assim por diante. Claro que vai depender da especificidade, mas essa variabilidade ela é muito importante, porque ela acaba ativando outras unidades motoras, ela vai ativando outras fontes de coordenação motora, para que ela fique com mais repertório de movimento e também de ação da musculatura. Então, a variabilidade, ou seja, variar o treino, ele é importante. Muito bem. Princípio da interdependência de volume e intensidade. O volume e a intensidade, eles devem ser sempre equilibrados conforme o objetivo. Então, o volume a gente vai entender a quantidade de treino e a intensidade e o grau de esforço. Então, numa corrida, por exemplo, eu vou aumentar a intensidade da corrida. Eu aumento a velocidade. Então, isso vai fazer com que eu tenha um condicionamento cardiorrespiratório, utilize mais dessa condição cardiorrespiratória minha, tá? Quantas vezes, volume, quantas vezes por semana eu vou fazer esse treinamento, tá ok? Então, é importante que quanto maior, mais tempo, ou seja, eu tenho um treinamento, por exemplo, se eu vou fazer um treino de corrida para maratona, então, treinos longos, a intensidade tem que ser baixa, então, a corrida ela tem que ser mais moderada. Treinos curtos, eles podem ser mais intensos, a gente vê isso muito em academia, né? Treinos intensos com alta intensidade, ou seja, repetições seguidas, sem intervalos, pirâmides, né, com um número de repetições e carga, às vezes mantém a mesma carga e vai diminuindo o número de repetições, mas sem intervalo. Ele faz o número de repetições 12, sem intervalo, descansa de 10 a 20 segundos, depois ele já vai e faz mais 8 repetições com a mesma carga, depois descansa 10 a 20 segundos, faz mais uma série. Então, isso também tem que ser dosado de maneira, então, quanto mais mais pesado é o treino, entre aspas, mais curto ele deve ser. Muito bem. Assim, de maneira geral, a gente tem esses princípios que regem o treinamento esportivo, tem mais alguns outros que a gente pode depois avançar, mas é importante a gente ter toda essa ideia, né, que não é simplesmente chegar e vamos fazer o treino, vamos correr. Isso tem que ter uma análise tanto da individualidade, desde a individualidade do indivíduo, a especificidade, a quantidade, a dose de volume e intensidade, variar os treinamentos, e claro, se a gente não realizar essa continuidade, a gente vai cair no princípio da reversibilidade, né? Se você parar, faz perder aqueles resultados que você atingiu até aquele momento. Tudo bem até aí? Ótimo. Então vamos dar seguimento, agora mudando um pouco a página, para a gente entender um pouquinho sobre a periodização. Então vamos lá. Nós estudamos na bioquímica que nós temos os sistemas de produção de energia, os sistemas de energia nossos. Quais são esses sistemas? Eu tenho o primeiro sistema, que ele é anaeróbio, ou seja, não há presença de oxigênio, anaeróbio alático, ou seja, é o mecanismo do ATP-CP, creatina fosfato e o ATP. Então, o fósforo, quando ele rompe a sua ligação, vocês lembram disso, né? Rompeu a ligação, ele vai gerar energia para a gente realizar o exercício. Mas o ATP-CP ele é utilizado em treino extremamente curto, né? Então, ele está disponível ali, é a fonte primária de energia que eu tenho para começar o treinamento. Então, ela dura um período muito curto. E à medida que eu vou aumentando o tempo de treinamento, eu vou passando para outro sistema de energia, que eu vou passando pelo sistema glicolítico, na qual a gente estudou, que é a quebra da glicose, né? Então, eu tenho o glicogênio hepático e muscular que está reservado, é uma reserva de glicose que eu tenho. Esse glicogênio, ele é quebrado em glicose, e a glicose, uma vez quebrada, ela torna no piruvato e vai fornecer a energia imediata ali para um exercício ainda curto, de curta duração, mas não utilizando oxigênio. Ele é chamado de anaeróbio lático,
porque o piruvato ele se transforma em lactato, porque o tipo da cadeia ele fica mais leve, então ele vai para o sangue. Então, tanto que existem testes de lactato que a gente estudou, ok? Bom, e aí eu tenho o sistema em que produz mais energia, mais ATPs, que é o oxidativo. Então, ele demora um pouco mais para fazer esse processo, então ele vai utilizar o substrato do piruvato, que foi quebrado lá na glicose, que vai dar o início, startar todo esse mecanismo. E esse mecanismo ele acontece dentro das mitocôndrias, que a gente estudou, ou no ciclo de Krebs, ou também através da cadeia respiratória que acontece nas cristas da mitocôndria. Então, ou seja, o oxigênio ele passa, ele entra para produzir água, né? E os íons que sobram dessa cadeia da quebra do lactato e do glicogênio, eles vão para a crista mitocondrial de maneira a produzir, a ativar a ATPase, né? Que vai produzir o ATP para gerar energia para a gente. Bom, e aí o que o treino tem a ver com isso? O treinamento tem a ver de que, dependendo do tipo que você está organizando seu treino e o objetivo do seu treino, você vai usar determinado tipo de fonte de produção de energia, ok? Treinos curtos de alta intensidade, ATP-CP, o sistema glicolítico, e se for atividades que levam um longo tempo, eu vou usar o sistema oxidativo. Mas aí, como que eu organizo tudo isso? Eu divido em 3 partes o meu treinamento. Primeiro, o treinamento ele pode ser um macrociclo, ou seja, é o maior período de treinamento. É aquela pergunta que você faz para o seu cliente, ou qual é o seu objetivo do treino, em quanto tempo você quer atingir aquele resultado. Claro que não existem milagres, né? Mas aí você vai organizar todo o treinamento, as atividades que ele vai fazer de maneira a ele, primeiro, se adaptar ao treinamento e também ter os resultados que ele quer. Geralmente, esses macrociclos, eles duram 6 meses a 1 ano, ou uma temporada esportiva, se a gente for pensar no caso de equipes esportivas. Então, os objetivos é planejar toda a preparação do atleta. Então, se meu campeonato, por exemplo, é no final do ano, eu tenho 6 meses para planejar isso. Então, eu tenho que colocar isso de maneira bem distribuída para que eu possa ter um melhor desempenho lá no campeonato, ok? Então, planejar a preparação do atleta, organizar as fases de treinamentos e conduzir o atleta até o pico de desempenho. No caso da musculação, ou no caso de perda de peso, se é um idoso, se é criança, tudo isso a gente tem que levar aquele princípio de individualidade em conta, ok? Bom, e aí, uma vez o macrociclo montado, 6 meses, 1 ano, 10 meses, 2 anos, então esse é o macrociclo. E o mesociclo, ele vem ali no meio. Geralmente, ele é um conjunto de semanas ou meses, né? Então, se você tem 6 meses para fazer uma atividade, a gente vai dividindo ali mês a mês. A cada mês você vai fazendo uma alteração no seu treinamento, vai aumentar a carga, ou vai aumentar a demanda vai aumentar essa carga para que ele sempre tenha ganhos naquele objetivo que ele quer, né? Então, cada mesociclo, você pode também colocar um objetivo. Então, eu vou fazer uma primeira fase de adaptação, a segunda fase eu vou fazer de hipertrofia, a terceira fase de força e potência, eu posso trabalhar resistência, posso trabalhar o polimento. O polimento é a fase de refinamento, no caso de atletas, né, que vão fazer vai ter o máximo da sua performance, você vai tirar todas os probleminhas que podem estar acontecendo ali durante o treinamento, ou seja, ele vai tornar ele, polir, né, vem do próprio nome, vem polir, ou seja, você deixar ele na melhor condição possível, ok? Bom, e aí o mesociclo, ele pode ser distribuído de 2 em 2 meses, depende do macrociclo, quanto tempo você tem. Então, você pode fazer de 3 a 6 semanas, né, de um mês e meio, de um mês e meio, e você vai distribuindo em semanas. Então, eu tenho a fase 1 aqui, que a gente está vendo, aqui de janeiro, fevereiro, aqui março e abril, e eu vou fazendo todo o meu planejamento. Então, cada objetivo, cada mesociclo, eu vou fazendo um, tá? Claro que quando chegar aqui no nível de competição,
Eu não posso deixar a pessoa... eu não posso estar num treinamento intensivo, né? Simplesmente numa fase de polimento, de percepção, trabalhar outras condições e capacidades para que ele possa render o máximo dentro da competição, no caso aqui, se for uma equipe, ok? Bom, microciclo. O microciclo, ele vai pegar o planejamento de uma semana, que geralmente a gente faz, ou de 2 semanas até, ou de 3 a 10 dias. Então, esse microciclo, ele vai conter o dia a dia, né? O que a gente vai ter? Nele, essas sessões de treinos, elas são distribuídas. Então, eu posso colocar os dias da semana e cada dia eu ter um tipo de treinamento, um objetivo, um tipo de treino, na verdade, né? Então, dentro daquele mesociclo, janeiro, fevereiro, eu vou trabalhar adaptação. Então, o que vai ser essa adaptação? Eu vou colocando as atividades que a pessoa tem que realizar naquele tempo. Lembrando sempre do princípio da variabilidade, você estimular mais utilizar aparelhos diferentes, mudar o exercício para não ficar aquela coisa monótona também, ok? Bom, e aí vem a questão do treinamento e recuperação. Aqui, vamos atentar aqui. O treino é o momento de estresse, tá? Então, o treino, ele é um momento de estresse. Então, imagine que o estresse é a parte em que o organismo ele está sendo estressado para ele ganhar a performance, ok? E aí, existe um termo que a gente utiliza aqui na educação física, que é o tempo de supercompensação. Esse tempo de supercompensação, ele é super importante. Por quê? Imagina como que se você vai treinando, você tem um desgaste, certo? Então, você vai caindo, declinando. Mas aí, se você tem o descanso regular, o que vai acontecer? Enquanto você está perdendo a sua performance, de acordo com o princípio da reversibilidade, você vem treinando de novo, e aí você acaba ganhando performance. Isso vai fazendo com que você, a cada ciclo de treino, ou seja, a cada microciclo que você vai fazendo, ou seja, a cada dia do seu microciclo, você vai ganhando nova performance, tá? Então, é muito importante. O treino é o momento em que o corpo ele vai sofrer fadiga de maneira a ganhar performance. E aí, claro que o consumo de energia, dependendo do sistema energético que a gente está utilizando, e a recuperação é o momento em que o corpo ele volta na sua homeostase, ele vai buscando para repor os estoques energéticos. Então, de repente, se você faz um treino em que você usa mais a via glicolítica, ou seja, a quebra de glicose e do glicogênio muscular e hepático, quando você acaba aquele estoque, você entra em fadiga. E aí você vai ter que entrar no outro sistema. Só que o sistema oxidativo ele é mais demorado. Então, o que vai acontecer? Você precisa de ter intervalos de recuperação. É onde toda a glicose que tem no seu corpo, ela vai sendo transformada em glicogênio de reserva de novo, para novamente você poder fazer o treino, tá? O que significa a supercompensação? O organismo, ele se recupera acima do nível inicial, ou seja, quanto mais você é regular no seu treino, mais o seu organismo ele vai se adaptando de maneira a recuperar mais rápido e vai recuperar sempre no nível melhor. É aquela famosa, quando você começa a fazer atividade física, aquela dorzinha que vai aparecendo, o cansaço ele é maior, mas depois de um certo tempo, o organismo ele já se adapta, ele sempre vai estar preparado para uma performance melhor, ok? A involução, é claro, se você não tiver novo estímulo, os ganhos diminuem, você vai estabilizar e vai ficar sempre naquele patamar mesmo, ok? Bom, e aí só para a gente entender um pouquinho da supercompensação, imagina, então aqui é a segunda-feira, vamos pegar aqui a segunda, foi o dia que eu treinei. Então, quando eu treino, claro, que o meu organismo ele vai aumentando a sua performance, seu desempenho, ok? E aqui eu tenho a pausa, na terça, quando eu começo a descansar, ok? Descansei na terça, aqui eu vou perdendo desempenho, o meu desgaste vai aumentando. Quando chega na quarta, eu começo daqui desse ponto, então, ou seja, eu vou ter um desempenho melhor e vou recuperando. E aí o que vai acontecer? Na quinta, terça, quarta, quinta, eu descanso, e aí eu vou pegando mais, e aí eu sempre vou ganhando, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou treinando durante a semana, eu vou tendo esses picos aqui de supercompensação que a gente chama, ou seja,
o meu organismo ele está mais adaptado, então ele vai ter uma performance um pouco melhor do dia anterior, e assim por diante. Então, como que a gente pode regular isso dentro de um treinamento? Simplesmente a gente pode distribuir, por isso que vem a periodização, você distribuir bem o seu treinamento de maneira a você garantir a melhor performance do seu atleta, do seu cliente, do seu paciente e assim por diante, ok? Agora, o repouso, ele é fundamental. Então, geralmente, esse intervalo, geralmente, ele acontece sempre de 48 horas. Então, é importante sempre que a gente ter, durante o nosso planejamento, nosso microciclo, a gente distribuir bem as atividades. Então, segunda-feira, treinou membros inferiores, os membros superiores, eles estão descansando. Aí, na terça, você treina membros superiores, os membros inferiores estão descansando e fazendo recuperação ativa, tá? Então, é importante a gente sempre distribuir bem esse treinamento. E existem dois termos importantes para a gente, quando a gente fala de treinamento, que é o overreaching e o overtraining. Vamos começar pelo overtraining. O overtraining significa que, à medida que você vai estressando, você não dá intervalo de repouso ou de recuperação para o seu organismo, ele vai ficando cada vez mais desgastado. Como ele não tem um repouso, ele sempre vai estar em nível de estresse, você vai entrar em fadiga. E aí esse overtraining, ele provoca toda uma sintomatologia de perda de desempenho. É quando a pessoa está obcecada pelo treinamento, ela quer treinar, mas o corpo não está respondendo. Tá? Então, o overtraining, ele acontece ao longo de meses, ou seja, você, numa intensidade muito grande, é um estresse, é uma fadiga que você vai levando o seu corpo. Ele não tem, a recuperação dele é muito lenta, ou seja, se você chegou num nível desse, a recuperação ela vai ser demorada, porque o organismo ele precisa de descanso e repouso. Ele não é planejado, overtraining, ou seja, a pessoa vai treinando obsessivamente, isso vai fazendo com que ela perca cada vez mais a sua performance, tá? O desempenho, claro, a performance ela sempre vai cair, no caso do overtraining, e não traz benefício nenhum. O overreaching é um estresse que a gente coloca, uma fadiga programada que a gente coloca, ou seja, você faz um treino intensivo num dia, no outro dia você tem um descanso, ou seja, geralmente o overreaching, ele é aquele sprint que você faz de treinamento para você ter o máximo de performance. Claro, que pode ser por dias e semanas, mas ele tem sempre uma recuperação rápida, porque ele está controlado. Ou seja, na hora que você como profissional, você vê que o organismo ou o seu atleta, ele está entrando em nível de fadiga, ou seja, aquela fadiga você está perdendo o controle dela, é a hora do repouso. São repousos planejados no meio de treinamentos, de sprint de treinamento, em treinamentos intensivos, entendeu? E essa recuperação, ela é rápida. Ele pode ser planejado, claro, é uma queda de desempenho temporária, porque ela está sendo monitorada, e traz benefício para o futuro se ela for planejada, que a gente chama de FLORC, né, FORC, ou seja, é uma recuperação planejada. Você entra em fadiga, mas você está garantindo a recuperação dentro da conformidade, ok? Bom, então, para a gente encerrar essa aula, é importante a gente ter essa noção. Desde os princípios do treinamento, claro, a objetividade do treinamento que está ligada às fontes de energia, o tipo de treinamento que vai fazer. Então, se você vai fazer um treinamento de intensidade alta e carga máxima, por exemplo, você vai estar usando o ATP-CP, a fonte de energia ATP-CP. Então, são força máxima, perto da força máxima, num período curto de tempo. Se você estender um pouquinho mais essas repetições ali na submáxima, né, na carga submáxima, você vai usar o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, né, gerando energia imediata ali. Se o seu objetivo for de perda de peso ou ganho cardiorrespiratório, condicionamento cardiorrespiratório como um maratonista, por exemplo, você vai estar utilizando o sistema energético oxidativo. Tudo bem? Muito obrigado. Até uma próxima.